Olá, olá, olá! Muito boa noite, vamos ser chegando aí. Hoje nós vamos bater um papo muito bacana, muito legal, muito importante, falando sobre exercício é remédio. Trouxe uma pessoa muito bacana para falar sobre vocês, sobre isso. Então, mais uma vez, vamos ser chegando, vamos se cumprimentando, conversando enquanto o nosso convidado chega por aqui. Né? Esse é o novo posicionamento que eu estou trazendo aqui através dessa ferramenta que permite com que você converse com mais pessoas. Uma ferramenta que pôde mudar a minha vida, né, completamente. Então, não estou falando financeiramente, mas estou falando como pessoa. O esporte foi responsável por transformar completamente a minha vida. E a partir disso, né, hoje, lidando com o esporte 100%, seja como pessoa, seja como profissional, eu decidi também virar hoje o meu posicionamento do Instagram todo para essa vertente, para esse tipo de conversa, que é uma conversa mais voltado para o exercício físico, para a construção de bons hábitos, para tudo isso. E hoje eu fiz questão, né, de trazer uma pessoa muito importante para mim, que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente, um cara que não tem um hábito disso aqui, não é habitual a mexer com o Instagram, mas se dispôs a estar aqui com a gente para bater um papo muito profundo e explicar sobre esse projeto hoje, que é um projeto que não é nosso, é da ONU, então da Organização das Nações Unidas, que fala sobre exercício e remédio. Nosso convidado já está aqui na sala, eu vou convidar ele então aqui. É um prazer poder bater esse papo. Vamos ver? 3, 2, 1, ele está entrando, basta ele aceitar. Muito boa noite, doutor Paulo Kertzmann. Tudo bem com o senhor? Olha Boa só, noite, Igor. Boa noite, pessoal. antes de mais nada, é um prazer inenarrável para mim poder receber o senhor aqui hoje no primeiro quadro, né? Papo com o especialista, esse quadro que eu decidi criar aí, aonde toda semana eu quero trazer um especialista para falar sobre o assunto de exercício físico, de prática esportiva, o quanto isso pode de fato melhorar a sua vida em todos os pontos da sua vida, né? E eu quero muito agradecer aqui nós que acabamos de nos conhecer, né? Tá bem recente o nosso contato aí, mas logo de pronto o senhor aceitou esse convite para estar aqui conversando sobre esse assunto que é muito importante para você e que é muito importante para mim também. Então, o palco é seu aqui, né? O microfone é seu. Fica à vontade para contar um pouco sobre a sua história aí e falar sobre o que é esse projeto, Exercício é Remédio. E quero deixar aberto aí para quem quiser fazer pergunta, mande aqui na caixinha de perguntas aqui do ao vivo, que nós vamos perguntar para o Dr. Paulo. Dr. Paulo, é com o senhor. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Boa noite, Igor. Boa noite, pessoal. Eu que te agradeço pelo convite, pela oportunidade. A gente se conheceu agora, né, em São Paulo, num evento aqui da Associação Brasileira dos Organizadores de Corrida de Rua, você lembra? Foi um evento bem Exatamente. bacana. E é um público que eu tenho muita afinidade, porque há uns 40 anos que eu participo dessas corridas de rua. Então, é muito tempo já de convívio e eu acho que é um pessoal muito bacana, muito afeito à atividade física e tem tudo a ver com o nosso projeto. Então, vou me Entendi. apresentar. Eu sou médico, eu sou ortopedista e também sou especialista em medicina esportiva. Fiz uma pós-graduação depois de um tempo e atendo muitos esportistas, amadores e profissionais. A gente já tem mais de 30 anos aí de medicina, a gente faz bastante coisa, participamos das Olimpíadas aqui do Rio, já fui médico da Federação Paulista de Atletismo, da Federação Brasileira de Atletismo, dou uma certa assistência aos atletas da Seleção Brasileira de Atletismo, e a gente mexe muito com o público da corrida. E já há uns anos, uns 4, 5 anos, a gente começou a querer desenvolver aqui no Brasil um projeto que hoje é o meu xodózinho, que a gente gosta de fazer, que é um trabalho totalmente voluntário que a gente faz, que se chama Exercício é Remédio. E esse programa é bem interessante, como é que ele começou. Posso contar a historinha, Igor? Claro, aqui vamos Tá. falar sobre isso. O papo é nosso aqui. Eu vou deixar essa live salva aqui também para que você possa encaminhar isso para outras pessoas, né? Quem estiver aqui com a gente. É a primeira vez Tá. que a gente começa esse papo, mas eu acho que a ideia é essa: é a gente fazer com que cada vez mais pessoas pratiquem exercício físico como remédio. Perfeito.
Que é uma coisa que a gente já faz há muitos anos, né? A gente tem, na prática, a gente vê que se você chega para uma pessoa e fala, ó, você está com pressão alta, vou dar um remédio para pressão alta. A pessoa aceita. Olha, mas você precisa fazer exercício, precisa dar uma caminhada, fazer uma musculação. Ih, doutor, não gosto de fazer exercício. Ih, eu não gosto de academia. Eu não gosto de suar. Aí tem uma pessoa que tem um diabetes. Fala, ó, você precisa tomar uma insulina, vai precisar tomar um remédio para baixar a sua glicemia. Mas se você fizer exercício, talvez você nem precise tomar esse remédio. Ah, não, doutor, eu prefiro o remédio. Então a população geral tem uma cultura, né, muito arraigada de remédio. Todo mundo, o Brasil é campeão mundial de tomar remédio para dor, analgésico, anti-inflamatório, e o campeão mundial de remédio para dormir. Ele toma mais remédio do que o chinês, mais remédio do que o indiano, mais remédio do que o americano. E se a gente olhar na sua cidade, na minha cidade, na cidade de quem estiver assistindo, quantas farmácias você vê? Todo dia, uma em cada esquina. Né? Parece. E quantas pistas de atletismo você vê? Quantos parques, quantos ginásios, quantas facilidades para você correr? Né? Uma pista de bicicleta, uma pista de skate, uma Muito academia bom. uma popular. Então é um país que a gente é viciado em tomar remédio. E muito pouca gente, infelizmente, se prepara para a velhice. Né? Então a gente vai tocando a nossa vidinha, e aquela correria de todo mundo sem horário, sem nada, sem nada, sem nada. E você, quando chega na idade mais 65 para frente, quem tem vó, quem tem mãe, quem tem pai, quem tem parente na cidade, sabe que a conversa é dor. É dor nas costas, é dor no ombro, é dor para cá, é dor para lá. E a gente tem certeza que a turma que faz exercício quando é jovem, quando vai chegar lá na frente, vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Não precisa ser aquele mega atleta. E aí aconteceu há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, lá nos Estados Unidos, eles se juntaram e falaram, o governo chamou o pessoal e falou, olha, está muito caro para cuidar da saúde. Nós temos uma população muito obesa, muito acima do peso. Todo mundo que tem contato com os Estados Unidos vê que aquela população é enorme, o peso é absurdo, as pessoas comem aquelas porções de batata frita, de muito cheeseburger, muita É porque é fritura. muito fácil, né? Eu gosto de trazer essa relação, como eu tive dos dois lados da balança, eu gosto de trazer essa relação que é muito fácil, né? Hoje, por exemplo, que eu voltei a controlar completamente a minha alimentação, eu comecei de volta pela alimentação, foi uma das coisas que foi determinante. Por exemplo, igual hoje na parte da tarde, eu não tinha levado minha marmita, não tinha como eu parar para comprar uma banana, comprar alguma coisa. E aí eu comecei a falar com a minha esposa assim, olha, tá chegando no timing. Daqui a pouco eu não consigo controlar mais o impulso e vai no salgado. Então, assim, o melhor é essa consciência de saber que eu preciso controlar o impulso porque ele vai vir, não importa quem eu seja, né? Exatamente. E é muito fácil, é o que você falou, né? O acesso à comida de má qualidade é mais barato do que a comida de boa qualidade. Né? E aí o que eles fizeram nos Estados Unidos? Eles falaram, nós precisamos melhorar a qualidade de saúde das pessoas, porque está todo mundo ficando muito doente. É muita cirurgia, é muita fratura nos velhinhos que caem porque não tem força nas pernas, é muita pessoa com diabetes, internando com problemas. Nós precisamos reduzir isso aí. Aí a turma da cardiologia falou, vamos dar mais remédio no coração, o pessoal ficar parado, não ter tanto problema de coração. O pessoal da diabetes, vamos dar mais remédio. E todo mundo mais remédio. Aí o pessoal da medicina esportiva lá falou assim, se a gente pudesse pessoal para fazer um pouquinho mais de exercício, a gente convencesse as pessoas que precisa fazer uma caminhada, não precisa ser ultramaratonista, uma caminhada, 30 minutos, 5 vezes por semana, um pouquinho de musculação, nada exagerado. Ele falou, mas se fizer isso, você prova para mim que melhora a saúde das pessoas? Eu provo, garanto para você que melhora. Então me prova. E aí eles começaram a fazer uma série de estudos grandes, vendo a população que faz exercício e a população que não faz exercício. Como é que era com 50, com 60, com 70, com 80 anos. E mostraram que sim, o exercício você tem menos chance de quebrar o fêmur quando você é velhinho. Menos chance de internar para o problema de coração. Menos chance de ter depressão. Quem não está ansioso nos dias de hoje, né? Depois de 2 anos de pandemia, essa crise toda. Então vou tomar um remedinho para dormir. Puxa, mas se você desse 3 voltas no quarteirão, talvez você dormisse muito melhor do que tomando Muito remédio. melhor. E aí eles criaram um programa chamado Exercise
is medicine. Exercício é remédio. E aí, o que é esse programa? É para tentar fazer as pessoas a não deixar de tomar o remédio. Toma o seu remédio, mas faça exercício. E daqui a 6 meses nós vamos trocar uma ideia e saber como é que você ficou. Qual foi a primeira barreira? Qual que você acha que foi, Igor? Você acha que os médicos toparam isso fácil? Não, de forma alguma. Eu estava vendo uma pesquisa e vendo um podcast do Muzi, que é um médico do esporte, Sei. inclusive atua muito na Santa Casa, né? Traz muito esse culto aí ao exercício físico. E ele falou que dentro da medicina vocês estudam 100% sobre o mercado farmacológico, né? Então o tempo todo vocês estão Isso. estudando sobre doença, nunca sobre saúde, de fato, né? Isso, exatamente. E a gente não tem nenhuma aula no nosso curso de medicina sobre orientação de exercício físico. É importante fazer, mas qual fazer, como fazer, quantas vezes fazer, não tem. Aí o pessoal me pediu para eu assumir esse trabalho aqui no Brasil. Então a primeira coisa que a gente fez foi arrumar um grupo. Hoje nós temos um grupo que é um Instagram, que é a Michelle. A Michelle é uma médica lá do Rio. Ela e o Fábio. Ela é anestesista e o Fábio é cirurgião vascular. E ela criou um Instagram que chama Médicos Atletas. E eu convido todo mundo a acompanhar esse Instagram, mesmo quem não seja médico. Mas se você conhecer algum médico, alguém da área de saúde, mais ainda. Mas mesmo que começou com 3 mil, hoje tem 25 mil seguidores. Cara, E ela só dá exemplo de gente que melhorou de vida quando começou a fazer exercício. E muitos médicos entraram nessa história. Quem estava falando? Não fazia nada, começou a fazer um pouquinho, depois a fazer mais um pouquinho, e hoje tem uma vida muito melhor, tanto de cabeça como de corpo. E esse grupo ajuda muito a gente. Tem mais o Pedro, lá de Vitória do Espírito Santo, tem o Daniel, aqui do interior de São Paulo, tem o pessoal lá do Sul. É um grupo que está se formando e agora você é um novo membro desse grupo, Igor. Que é um grupo que vai olha ajudar a só! gente Saber a, de primeira a, mão que eu sou o novo membro desse grupo. ao vivo ainda, para Representando o todo mundo. Centro-Oeste, né? Eu falo que eu tenho um Exatamente. trabalho muito forte em relação a botar o Centro-Oeste de novo dentro do mapa das corridas de rua do Brasil. E a gente vem É, trabalhando bastante para isso, inclusive, sabe? legal. O que é esse programa? O que a gente pretende? Todo mundo sabe que exercício faz bem, né? Se você falar com qualquer pessoa, exercício faz bem, faz bem. Aí pergunta para um médico, você manda o seu paciente fazer exercício? Ah, eu acho que eu até mando, mas você faz exercício? Putz, eu não faço. Não faço. Aí você vai na sua mãe, no seu pai, no seu tio. Eles fazem exercício? Não Acho faço. que nem 20%, nem 2 em cada 10 faz. Mas assiste televisão lá, fica assistindo aqueles programas horrorosos na televisão. Né? Então a gente está agora num trabalho bacana de tentar estimular que o próprio médico, o próprio enfermeiro, o próprio fisioterapeuta, todo mundo que trabalha na área de saúde, toda vez que atender alguém, fala assim, ó, toma um remédio para pressão, toma um remédio para diabetes, mas vai fazer uma corridinha, vai caminhar um pouquinho, vai fazer um pouco de musculação. E eu comecei a fazer isso lá na Santa Casa, aqui de São Paulo, que é um mega hospital, a gente atende 5 mil pessoas por dia no hospital. Quase mais de 100 anos que tem no hospital. E agora eu dou aula para os alunos da faculdade, para que no futuro eles sejam médicos que orientem os pacientes a fazer exercício, assim como orienta para fazer remédio. E nós temos um monte de caso bacana. Eu contei lá no nosso congresso, né? Falei com ela ontem. É uma paciente que ela começou comigo há uns 10 anos atrás. E ela veio porque ela começou a correr. Na verdade, ela é assim, ela era bem obesa, bem estressada, era dona de uma empresa de contabilidade. E vivia fazendo conta o dia inteiro na frente do computador. E mega estressada, mega tensa. Ela começou a caminhar. De caminhar, ela viu umas pessoas correndo lá na praça dela caminhava. Ela começou a animar de correr. Ela começou a correr sem preparo. O que aconteceu? Se machucou. Começou a ter uma dor no pé. Uma esporão de calcânio. Sabe qual que é? Aquela fascite plantar. Aquela dor muito comum em corredor. Sim, sei. E aí ela começou a ter um pouco de dor, veio me procurar, a gente tratou, ela melhorou e começou a correr agora com preparador físico, com educador físico, com orientação nutricional, um tênis mais legal. E ela começou a correr 10K. Começou a correr 15K. Daí ela fez a São Silvestre, aqui em São Paulo, 15K. Aí um dia ela falou, Paulo, eu quero correr uma maratona. Eu falei, você tá louca? Aí vai para o nutricionista. Aí começou a nutricionista, começou a treinar.
Aí ela fez a primeira maratona dela em 6 horas e meia. Você fala, putz, mas 6 horas e meia é um tempo longo. Mas é um Mas tempo fez, ótimo. né? Eu acho que o importante Isso. é isso, mas fez. E andou um pouquinho e tal. Aí ela machucou o joelho. Ela veio passar comigo. Tratamos do joelho. Ela recuperou do joelho. E 5 anos depois, ela perdeu 40 quilos. O pessoal opera o estômago, né? Aquela cirurgia para tirar o estômago para poder emagrecer. Aí vai para UTI, passa mal pra caramba, não pode comer mais nada. É uma cirurgia bacana, mas é uma cirurgia que dá muito problema. Aí ela emagreceu 40 quilos. Ela fez já as 6 majors, então ela já correu Chicago, Boston, Londres, Paris, Japão. E ela continua correndo todos os dias. Ela acorda às 5 da manhã, corre das 5 às 6, 7 horas está no escritório trabalhando. Uau. Aquela velha história, putz, eu não tenho tempo de fazer nada, né? Que a pior desculpa que nós temos é essa, né? A gente não tem tempo para fazer as coisas. E realmente não tem. Mas você tem que achar o tempo, né? Você Mas eu tem vou que te falar um dar. negócio. Você descobre o quanto tempo você tem a Hum, partir do momento que você muda a sua agenda, a sua carga horária, para reservar um tempo para o que é o mais importante de toda a vida, que é você mesmo. Então, você descobre quanto tempo você tem quando você acorda 5 horas da manhã e quando deu 6 horas da manhã e que metade da população nem acordou ainda, né? Então, 8 horas da manhã o pessoal vai acordar. Em São Paulo acorda mais cedo, mas na capital menor, 8 horas da manhã o pessoal vai acordar. E 8 horas da manhã você já correu 12 quilômetros, você já tomou banho, você já leu o livro, você já fez sua oração, você já fez seus agradecimentos. Aí você descobre o quanto tempo você tem e que você estava desperdiçando com qualquer outra coisa, como, por exemplo, dormir. e como é que ficou o teu rendimento durante o dia? Muito melhor. Muito melhor. Não tem como, porque quem que você vence? O mais difícil. A gente estava conversando aqui agora sobre alimentação. Então, Uhum. eu tenho a consciência, eu sei o que eu faço, porque eu faço e tudo mais. Aí a gente estava conversando sobre alimentação. Então, bateu um horário ali, eu não consegui parar no supermercado, comprar banana, morango, nada. Chega no momento que eu não consigo segurar mais os meus impulsos nervosos para comer o carboidrato. Por quê? Porque carboidrato é igual droga, a gente já sabe disso. É isso. Carboidrato é pior que cocaína, de tanto que é viciante. Só que eu tenho essa consciência. Então, quem que é o maior desafio que você tem que vencer todos os dias? A sua mente. Porque é ela É, que quer te manter na cama. É ela é que isso aí. quer permitir que você não faça nada. Então, quando você ganha ela, logo às 5 horas da manhã, ninguém mais te vence. Você já venceu o maior desafio, a maior batalha que você tinha que vencer. O frio e a sua mente. Acabou. E tem um monte de estratégia que a gente está desenvolvendo. E essa pandemia, por muito incrível que pareça, ela foi, entre muitas aspas, boa para esse nosso campo de estímulo ao esporte. Nunca se falou tanto da importância de fazer exercício. As pessoas, de repente, se fechou tudo. Então, as pessoas ficaram presas em casa. E aí começou a se falar, exercício é bom para a imunidade. Opa, se eu fizer um pouco de exercício, eu não vou pegar Covid. Exato. Aí eu fiz um trabalho com um grupo de uns 500 pessoas, muito, em vez de ficar falando assim, exercício faz bem, eu inverti a conversa. Vamos perguntar para o pessoal que faz exercício regularmente, como é que ele sobreviveu à pandemia? O que aconteceu Uau. com ele dia 20 de março de 2020? Nós chegamos em maio, a gente entrevistou com esse grupo que eu falei aí do Médicos Atletas, nós mandamos para um monte de gente. Conseguimos umas 500 respostas. Pergunta, como é que você está hoje? Você está fazendo exercício? O que você está sentindo mais falta? Como é que você está de cabeça? Como é que você está de peso? Cara, uma tragédia. As pessoas que Sim. fazem exercício enlouquecidas. Eu preciso voltar a correr, eu preciso fazer ginástica, eu estou engordando, eu não consigo mais dormir, eu estou tomando calmante para dormir, estou cheio de dor. Então foi uma das provas mais interessantes e muito fáceis de ser feito, de falar, em vez de falar com quem ah, faz exercício, faz, não, vamos falar com quem já faz e de repente eu tirei de você essa coisa. É como se eu falasse assim, ó, você está proibido hoje de comer chocolate. Você nunca mais vai poder comer chocolate na sua vida. Você Sim. está proibido de ir trabalhar. Você tem que ficar em casa parado. Então mostrou assim que foi. E fiz um outro estudo muito bacana com o SESC. Tem SESC aí em Goiânia? Tem. Tem. Aqui em São Paulo é muito forte o SESC. Tem É o muitas Sesc esse ano aqui, unidades. eles estão com 12 provas, pra você ter noção.
Olha aí, ó. E o Sesc aqui em São Paulo tem 30 mil pessoas que frequentam o Sesc. 30 mil nas várias unidades dele. Todo mundo fala, é coisa dos velhinhos que faz hidroginástica. Primeiro que vai fazer hidroginástica com os caras, que você não sai da piscina no fim do treino. Os velhinhos, as velhinhas são terríveis. E eu tenho uma parceria com eles. A gente fez uma campanha aqui no nosso hospital para arrecadar, lembra quando arrecadar avental, máscara, roupa para proteger os médicos, proteger os enfermeiros? E o Sesc ajudou a gente bastante. O que eles fizeram? A gente fez essa mesma pesquisa com os usuários do Sesc. Nós mandamos para a turma, como é que você está com o Sesc fechado? Você precisa ver as velhinhas. Estou desesperada. Comecei a sentir dor. Não consigo dormir direito. Então, a gente conseguiu mostrar em 2 estudos como é importante o exercício na vida de quem faz exercício. Não, foi tão louco que eu lembro de gente rodar uma maratona dentro de um apartamento de, sei lá, 40 metros quadrados. É isso aí. Eu tenho um paciente meu que ele ia fazer o Ironman. E era o primeiro Iron dele. Estava na pilha do treino, o Iron era acho que em abril, maio, fechou tudo em março. Esse cara fez um Ironman indoor. Ele fez 4K numa piscina, que ele arrumou uma piscina de 25 metros. Ele fez 4K na piscina. Botou uma bicicleta na sala, rodou 180K numa bike ergométrica dentro da sala e correu 42K numa esteira. É muita loucura, é muita loucura. E eu percebi isso, né? Quem tinha já a pegada do exercício, então quem tinha alvo, quem estava desse jeito, se sentiu mal, igual você falou. Poxa, eu perdi tudo, não tenho. Quem não fazia nada achou como escapatória, né? Então aquele negócio, às vezes o cara nunca tinha passeado com o cachorro dele, ele começou a passear com o cachorro dele no parque, porque ele estava cansado de ficar dentro de casa. Exatamente. Então, a gente trouxe a tragédia aí da Covid para na verdade, uma oportunidade. Muita coisa na vida, né? Você tá tudo uma porcaria, tudo uma desgraça, de repente você pesca uma oportunidade naquilo. E nunca se falou tanto. Eu dei entrevista para o UOL, eu dei entrevista para rádio, para televisão, sobre exercício. E é o que você falou. Aquele que era preguiçoso falou: opa, agora tá legal, agora eu não posso sair de casa, sofazão e maratona Netflix. Sim. O cara começou a olhar para o lado e começou a ver que estava engordando 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. O cara começou a ficar desesperado, começava a não dormir e tal. E hoje a gente vê que muita gente que era sedentário, que não fazia nada de exercício, com a pandemia começou a fazer exercício. E hoje está fazendo. Hoje, coincidência das vidas, nós estávamos hoje à tarde, eu estava atendendo uma moça que ela estava com uma dor no quadril, ela está correndo, mas ela não se preparou legal e acabou machucando um pouco aqui, um tendão aqui do bursite trochanterica, aquela dor que dá no quadril. Nossa Senhora! Minha esposa já passou por isso. E é uma dor que limita muito. Eu estava batendo papo que ela quer voltar a correr, que ela quer fazer uma maratona. Eu falei, por que você quer fazer uma maratona? Ela falou, porque o meu irmão, ele hoje é um ultramaratonista. Ele corre 90, corre 100, 120K. Eu falei, nossa, mas como ele começou isso? Ele começou o dia que ele quase infartou. Ele era obeso, ele vivia no bar, ele vivia com os amigos tomando uísque, tomando cerveja. Aí nasceu a menininha dele, e um dia ele foi dar uma corridinha e quase infartou. E ele falou, eu preciso cuidar da minha filha. E aí ele olhou aquilo e falou, não vou ter condições de cuidar da minha filha. Daí ela me mostrou a foto dele hoje, isso, hoje à tarde. E 5 anos atrás, a foto hoje. O cara perdeu 45 quilos, ele corre ultramaratona, ele corre todo dia, faz a musculação todo dia, e o esporte salvou o cara, e ele pode cuidar da filha dele agora. Então, assim, são histórias muito bonitas, né? São histórias que não, teríamos exemplo, várias, né? É uma das coisas que eu quero trazer, que é um dos quadros que eu quero abrir aqui também, é exatamente o que o esporte fez para minha vida, né? Porque, assim, histórias como essa, uma vez, a gente conversou sobre isso, eu acho até forte, muitas vezes, tocar nesse assunto, porque quem ainda não entende tanto sobre o assunto, talvez ache que é loucura da nossa cabeça falar sobre isso. Mas eu tenho hoje, entre atletas nossos, ex-portador do câncer de mama. Pessoas que, por exemplo, foram ao médico. Eu tenho uma história como essa, daqui a pouco eu posso contar. Mas pessoas que foram ao médico, o médico receitou o depressivo, ela colocou o antidepressivo na mão. E aí, beleza, foi embora para casa. E aí eu ouvia muito falar sobre corrida, então
seguia a gente como a gente aqui, ouvia muito falar sobre corrida e falou, vou começar esse negócio. E aí começou a correr sempre com um antidepressivo na mão. A meta dela era correr com o antidepressivo na mão. Um dia ela correndo, o antidepressivo caiu. Ela nunca mais pensou, nunca mais se preocupou em relação a isso, né? Então, assim, essa história do câncer de mama, o senhor chegou a falar de histórias que o senhor sabe de situações muito grandes em relação a isso, né? Principalmente em relação ao câncer. Você chegou a citar que o exercício hoje, você considera ele como uma quimioterapia. Então, muita gente acha loucura falar sobre isso. Mas é ao ponto, de fato, onde nós estamos chegando, né? Não tenha dúvida. Eu tenho experiências muito tristes de você chegar numa palestra para médicos. Agora, faz um mês atrás, eu dei uma palestra para os médicos clínicos lá da Santa Casa. Uns 80 médicos, mais aluno e residente, né? E eu faço essa palestra todo ano. E é muito triste, que eu sempre pergunto nas minhas palestras assim, quem faz exercício físico aqui antes de eu começar a falar? A primeira coisa que eu faço é perguntar quem faz lá pelo menos 3 vezes. Não vou nem pedir 5, vou pedir 3 vezes por semana. Nem 20% levanta a mão. 80% dos médicos, eu acabei de publicar um artigo sobre isso, na Revista Brasileira, Paulista, desculpa, de Medicina. Então, os médicos mesmo fazem muito pouco exercício. Falta de tempo, falta de hábito, falta de cultura, falta de tudo. E aí você vai começando a falar, explica, tal, tal. E o que a gente percebe? Que aqueles que fazem, hoje em dia, têm uma vivência de vários casos do que você falou do câncer. Hoje o câncer é praticamente uma epidemia. Quem não tem um caso de câncer na família? Exato. Você para ver, é um negócio assim absurdo. E o que a gente tem visto hoje? Que o câncer, o exercício, ele aumenta muito as defesas do organismo, a tal da imunidade. Mas como que ele aumenta a defesa? Você aumenta a circulação sanguínea, você elimina as células, as toxinas, os radicais livres, você elimina tudo isso com o exercício, você aumenta a produção de uma série de hormônios que ajudam a gente a se proteger, e você aumenta as defesas do corpo. O câncer nada mais é do que um erro nosso. O corpo, uma hora, resolveu que aquela célula do fígado, que a gente está todo dia, né, produzindo células do fígado, no osso, na pele, no cérebro. E aquela célula, uma hora, ela sofre um problema e ela vira uma célula cancerosa. Se o corpo estiver bem, com a imunidade boa, ele mata aquela célula e manda ela embora. Se o corpo tiver o alcoolismo, cigarro, sedentarismo, aquela célula cresce e vira um câncer. Então hoje a gente tem casos e casos, acho que eu mostrei uma moça correndo durante o tratamento de quimioterapia. Sim. Lógico, nem todo mundo vai aguentar. Vai ter que ser uma coisa moderada, mas hoje o exercício, os principais hospitais de câncer do mundo, entre eles aqui o AC Camargo, aqui em São Paulo, o GRAAC, que cuida de criança, tem programa de exercício físico para ajudar nos cuidados, mesmo durante o tratamento. Então, assim, não tem nenhuma dúvida hoje que o exercício é um remédio. Só que a gente precisa fazer mais. Eu quero falar sobre um assunto que não é especificidade dele, tá? Mas a tendência é que a pessoa, ao entrar dentro do mundo de cabeça, ela começa a ouvir muito as pessoas ao redor dela e começa a pensar muito no assunto performance. E o assunto performance, por exemplo, ele já me tirou das pistas, né? Tanto é que hoje eu mudei completamente a minha visão. Então, hoje eu penso muito mais em ser fundista, porque você não se fala tanto em performance, mas sim em resistência. E aí eu até escrevi uma frase, né, sobre isso. Eu falei assim, ó, a corrida me fez perceber que é possível fazer aquilo que antes eu achava impossível, né? Porque se você pegar alguns anos atrás, eu achava que eu nunca ia fazer uma meia maratona. Em dezembro de 2021, eu estava lesionado achando que eu nunca mais ia voltar para as pistas, eu nunca mais ia praticar esporte, né? E aí eu vou fazer agora a meia do Rio aí, inclusive, para tornar isso de fato real. Então eu levanto muito essa bola do não olhar para o lado, não olhar o cara que está perguntando seu pace, não olhar a pessoa que está perguntando por quanto tempo você fez, como que foi. Qual que é a dica que hoje o senhor dá para essa pessoa que ela quer começar, pode ser que ela vai entrar de cabeça, pode ser que ela tenha interesse em ter performance, mas como crescer, como crescer dentro do setor e como
ter performance a longo tempo, né? Qual que seria aí, vamos falar assim, um prazo legal que você fala assim, ah, ele começa com 5, daqui a pouco tá fazendo 15, daqui a pouco 21. E uma outra coisa que eu achei muito importante, que eu ouvi essa semana também, direto a gente ouve médicos que mandam as pessoas não praticar exercício físico porque está acima do peso, né? Sim. E aí ele usa sempre aquela história que, ah, não, uma corrida de rua você vai chegar muitas vezes 7 a 8 vezes mais do que o seu peso corporal. Então, imagina o seu corpo recebendo tudo isso em impacto. O que hoje o senhor tem para dizer sobre esse assunto também? Né? Então, sobre performance e sobre esse assunto, quando o médico vem e fala, ó, não vai praticar esporte, você está acima do peso. Perfeito. É uma das coisas que a gente mais está batalhando contra, é essa visão do médico ser uma barreira. Então, tem o médico ser um cara que chega lá e fala isso aí, não, você está acima do peso, fica quietinho. Você tem um dor no joelho, fica quietinho. Você tem um pouco de artrose na coluna, proibido correr. Isso é um hábito que muitos, infelizmente, os médicos têm. Primeiro que os médicos fazem pouco exercício. Então, quem não faz exercício acaba não sentindo os benefícios que nós conversamos até agora, e não é uma prioridade na cabeça dele. É uma prioridade, outras coisas, é estudar, é dar plantão. Assim. Então, a pessoa chega lá, eu estou com uma dor na coluna. Não pare tudo, vai ficar no sofá. É exatamente o contrário. Então, ainda bem que hoje em dia a gente tem a medicina esportiva no Brasil, está crescendo muito. Associação Médicas Brasileiras, as associações médicas de esporte dos vários estados. E cada vez está se mostrando mais que é o contrário. Eu quero melhorar a dor no joelho de uma senhora de 70 anos de idade, um pouquinho obesa, com dor no joelho. Tipo do paciente que todo mundo tem, tipo da senhora que todo mundo vê na rua. O que eu posso fazer por ela? Se eu puser ela para correr, obviamente ela vai machucar o joelho. Mas se eu puser ela para fazer um pouco de musculação, bem assistida, fortalecer a coxa, fortalecer a perna, colocar ela para fazer uma bike primeiro, leve, não vai fazer uma aula de spinning, vai fazer uma aula de bike, vai botar ela numa piscina, fazer uma hidro, ela vai fortalecer e vai sumir a dor no joelho dela. Ela vai começar a caminhar um pouquinho. Então, para a pessoa melhorar a qualidade de vida dela, o esporte é o melhor remédio. Para a parte de performance, a sua pergunta é excelente. A gente tem visto uma certa epidemia de lesões em corredores de rua. Né? A gente vê muita gente se machucando nos treinos para corrida de rua, isso já há muitos anos. E os americanos fizeram muitos estudos em cima disso. Porque, enquanto aqui no Brasil tem, sei lá, umas 100 corridas de rua por ano, nos Estados Unidos tem 5.000 corridas por ano. Então, é uma população absurda. E isso gera muita gente correndo, isso gera muita lesão, é muito mais pessoas. Então, hoje tem algumas dicas para a gente dar para as pessoas. Primeiro, não se deve correr todos os dias. Você deve correr no máximo dia sim, dia não. Sempre deixar 24 horas de descanso. Por quê? Porque a corrida dá impacto. A corrida machuca o pé, machuca o joelho, machuca a perna. Quem está começando a corrida sabe que machuca. Só que aí você vai calejando o seu corpo, você vai se acostumando e as estruturas, o músculo, o tendão, a cartilagem vão se acostumando com aquele impacto e vão gostando daquilo. O osso, a cartilagem, o tendão, ele gosta de exercício. Ele não gosta de ficar no sofá, não. Aí eu vou começar com 3 vezes por semana de corrida e 2 vezes por semana, pelo menos, de fortalecimento. Se você não fizer um mínimo de musculação, vai machucar. Não tem a menor dúvida que vai machucar. Então a dica primeira é corrida em dia sim, dia não. Ah, mas meu amigo corre todo dia. Só que seu amigo já está correndo faz tempo e ele tem uma grande chance de lesar. Então a gente tem estudos americanos e brasileiros mostrando que quem corre todo dia tem 2 vezes mais chance de machucar do que quem corre 3, 4 vezes por semana. Então, primeira dica, correr em dias alternados. Segunda dica, fazer fortalecimento. Pode ser musculação, pode ser yoga, pode ser pilates, pode ser hidro, pode ser funcional, pode ser o que for. Mas fazer um fortalecimento. Terceira dica, que eu acho muito importante. Tem que passar no preparador físico. Tem que ter um contato com o educador físico. Ele vai te avaliar, ele vai ver como é que está a sua pisada, sua força muscular, seu equilíbrio, para te dar um mínimo de orientação. As assessorias são ótimas, são maravilhosas, mas às vezes é um grupo muito grande, o cara não consegue analisar um por um. Então tem que tomar esse cuidado. E eu, particularmente, a gente deve ter alguma coisa energética entre eu e você, porque a minha primeira meia maratona foi no Rio. Foi? Foi. E eu acho que assim,
que eu faço hoje que eu sei que muita gente não faz e acha meio louco? Eu corro sem relógio. Eu não estou Uau! preocupado com o meu tempo. Eu não estou preocupado com o meu tempo. Estou preocupado com meu prazer. Eu sei mais ou menos os meus trajetos. Eu não estou preocupado se eu corri em 33 segundos e 42. Se hoje eu fiz. Eu vejo gente correndo assim, fecha o farol, trava o relógio. Abre o farol, traz o relógio. Ele está mais preocupado em bater o tempo dele do que ter prazer. Eu acho que a gente tem que ter prazer na vida. A corrida tem que ser uma coisa gostosa. Ela tem que ser uma coisa que você faz, acaba o treino, você fala, putz, que legal que foi o treino de hoje, e amanhã eu vou fazer um regenerativo, fazer uma musculação, fazer... Então, eu simplesmente corro sem relógio, há muitos anos. Ah, mas eu quero melhorar o meu rendimento. Aí é outra história. Então, você vai ficar aí 6 meses, no mínimo, correndo devagarzinho, bem preparado, emagrecendo aos pouquinhos, melhorando a nutrição. A minha dica é pelo menos 6 meses sem participar em prova nenhuma. Não dá para sair fazendo prova. Eu lembro uma história muito interessante que eu tenho um irmão gêmeo, igualzinho a eu. Oh. E ele estava 10 quilos mais gordinho que eu. E ele entrou numa assessoria lá no Parque de Ibirapuera, que é o templo sagrado da corrida aqui de São Paulo. Em um mês o cara botou ele numa prova de 5K. Eu falei, você não vai fazer essa prova de 5K. E ele estava estressado, sabe? Eu fui fazer a prova com ele. Tá bom, então eu vou do seu lado só para te segurar. Primeiros 500, mas ele queria correr abaixo de 4 quilômetros, 4 minutos quilômetro. Eu falei, você tá louco? Aí eu fui segurando, segurando, segurando. No final nós chegamos de boa, correndo mais ou menos a 8 quilômetros por hora. Uma corridinha, um trote. Sim. Os amigos dele na segunda-feira, ninguém andava. E ele chegou sem uma dor. Então, assim, baixar um pouco essa expectativa, essa coisa do Instagram, essa coisa do TikTok, essa coisa que eu tenho que ter a melhor cara do mundo. Não é para todo mundo. Acho que a gente tem que começar devagarzinho, uma progressão lenta, isso evita a lesão. É muito melhor correr um pouco mais devagar e correr sempre, do que querer correr muito rápido, se arrebentar e ficar 6 meses numa fisioterapia, às vezes até uma cirurgia. Você não acha? Sim. Não, e sai fora, né? Eu falei que eu tinha uma história com lesão. Foi exatamente assim. E hoje, querendo ou não, eu falo que... Estava até conversando sobre isso com a minha esposa. Tem um cara, Joel J, ele foi treinador, educador físico, e hoje ele treina pessoas. Eu falo que ele deveria treinar educadores físicos. Seria muito melhor do que ele treinar pessoas, porque nós não temos educadores físicos treinados hoje. Então, começa que nós vamos encontrar vários educadores físicos aí acima do peso. Começa que nós vamos encontrar, muitas vezes, assessoria esportiva que o cara nunca correu. Ou corre 5, 10 quilômetros e hoje já não corre mais. Né? Não foi o meu caso na época, só acontece. Eu comecei e aí peguei aquele gás, aquela veia, falei, nossa, que coisa maravilhosa. E todo mundo lá, pace, qual foi o seu pace, qual não sei o quê, pódio, troféu. Aqui em Goiânia tem uns papas troféus que eu vou te falar a verdade. Contagia, inclusive, o nível das pessoas, o quanto eles são viciados. Né? Então, como eu estou do outro lado de cá também, né, que é o lado do produtor de eventos, eu sofro os dois lados. Então, eu consigo ouvir o que o atleta está falando e consigo ouvir como produtor de evento o que eles querem também. E aí, comecei a ouvir muito disso, tal, fui entrando nessa pilha, como todo mundo, e aí eu ficava entre querer ganhar longa distância, porque a longa distância ela também te traz a sensação de eu venci, da resistência, ao mesmo tempo que querendo também, muitas vezes, correr para pegar pódio. Resultado final. Eu fiz uma prova, eu corri para 4:20. Essa prova. Eu cheguei vomitando, literalmente. Não foi questão de meses. Então, assim, eu comecei a fazer os meus longos, então eu fiz essa prova para 4:20 e os meus longos do final de semana, eu perdi o final de semana. Foi muito rápido, eu lesionei a tíbia. Por quê? Porque eu corria rápido quando era curta distância. Quando era longa distância, eu não conseguia monitorar essa questão de rápido ou não. E não fazia fortalecimento, porque a maioria dos corredores não fazem fortalecimento, vamos ser real. E eu desmontava tudo em cima da tíbia. Então, você imagina eu pesando 80 quilos, correndo a 4:20, desmontando em cima da tíbia com 4, 6 meses de corrida de rua. Eu lesionei, a tíbia feita. Eu comecei a chorar de dor ao final de todos os longos. E aí, foi o que você falou, 6 meses fora do mundo da corrida de rua.
6 meses. Aí logo depois chegou a pandemia. Aí quando eu lesionei, eu fui voltando. Falei, cara, o pedal não dá, porque o pedal ele é muito confortável para mim. O pedal me deixa muito na zona de conforto, porque eu pedalei a vida inteira. E outra, por mais que você vai fazer 60, 80 quilômetros, na baixada, você deixa descer. Você não precisa pedalar, você não precisa correr. E a corrida não, a corrida mexe 100% com a minha zona de conforto. Então eu falei, cara, eu preciso voltar. Aí, graças a Deus, o mercado voltou e aí a gente tem alvo agora e tudo mais. Olha só, temos uma pergunta. Que legal, a Regina perguntou, olha, vai ser muito importante a pergunta que ela fez. Quem não faz exercícios? Como começar? Você vai dar a sua dica como médico, eu vou dar a minha dica como influenciador aqui do exercício físico. Olha, acho que o começar é o mais difícil. Dar o primeiro passo é o mais... A gente tem aquela preguiça, né? Eu brinco que a gente tem uma genética de preguiça. A gente tem uma genética de ficar em casa, ainda mais nessa de friozinho e tal. Então, acho que a melhor coisa para começar é botar um tênis, ir para uma praça, na hora que tem a galera lá, 7 horas da manhã. Tá todo mundo se mexendo, correndo, é uma inspiração absurda. Na hora que você acorda de manhã cedinho, bota um agasalhinho, bota um short, e vai dar uma caminhada boa, tipo meia hora, numa praça onde você vai ver senhoras caminhando, gordinho correndo, velhinho correndo, criança. Isso já serve como um baita de um estímulo para você. Então, a primeira coisa, foi mesmo para uma academia e de boa. E sem relógio. E sem não precisa estar com a roupa mais linda do mundo. Sem se preocupar com o tempo, sem se preocupar com o esforço, sem se preocupar com nada. Eu tenho uma dica que é exatamente como eu comecei, tá? Deixa eu perguntar, Regina. Olha só que legal. É uma brincadeira que eu faço, mas dá super certo. Você veste a sua melhor roupa. É assim, ó. Você pega aquela roupa que você comprou, a sua melhor roupa que você comprou, o melhor tênis que você comprou, daquele plano anual que você fez e nunca apareceu na academia, e desce, e você simplesmente dentro da sua casa, você faz que seja um abdominal e pula uma corda. Igor, mais um abdominal e uma corda? Um abdominal e uma corda. Só que você vai fazer isso por 30 dias ininterruptos. E aí, a cada dia, ou a cada semana, você vai crescendo uma repetição. Você vai ver o que acontece no final. Chega o final de 30 dias, a sua vida já mudou completamente. Você já começou, você está à frente de 95% das pessoas. Então, eu brinco que se a preguiça matar mesmo de verdade, porque tem dia que a preguiça não te tira da cama, e eu relatei sobre isso essa semana. Eu falei que se não fosse a meia maratona, eu não tinha levantado. Faz o exercício de 10 minutos, rápido, aonde você estiver. E assim, e não é coisa pesada, desgastante, não. É 10 minutinhos simples, é um agachamento, é um polichinelo, você já está à frente de um monte de gente. E o seu dia já começa ativo. E eu tenho uma dica assim que chama assim, quer tomar menos remédio? Vai fazer exercício. Quer economizar dinheiro? Vai fazer exercício. Você sabe que teve o Congresso Mundial de Medicina Esportiva, foi no Rio de Janeiro, em 2019, um ano antes da pandemia. Tinha médico do mundo inteiro, tinha indiano, chinês, africano, veio uma galera americana. O congresso tinha mais de 5 mil médicos, foi um congresso incrível. Sabe qual é que era o nome do congresso? Estava lá, Congresso Mundial de Medicina Esportiva, aí embaixo. The Best Business, o melhor negócio. Vamos para esse lado, então? A melhor dica que eu posso dar para a Regina e para todo mundo é pensar no bolso. Fala, putz, eu não quero mais ficar gastando dinheiro com plano de saúde, com remédio, com antidepressivo. Não. O que você vai fazer? Acorda 15 minutos mais cedo. 15 minutos, não precisa mais que isso. Toma uma aguinha, desce, 15 minutos andando, não precisa mais que isso. Aquilo que você falou. 15 minutinhos. Deu uma voltinha. Não, e 15 minutos passa tão rápido, né? Eu brinco assim, falando palavreado. Eu sou um menino novo, né? Falando palavreado. 15 minutos não dá nem uma cagada no banheiro. Então é muito rápido, você nem vê, você já praticou, você já está ativo. No outro dia, o que você falou, faz um abdominalzinho para não ter que sair. Um abdominal, um polichinelo, um saltinho, um agachamento, em casa mesmo. Bota lá no YouTube alguma coisinha. 15 minutinhos de novo. 15 minutos por dia. Pô, já começa a fazer diferença. Aí você começa a dar uma andadinha, sem pressa, sem pressa. Eu brinco que são assim, os 3 primeiros
30 dias primeiro, você vai fazer só isso. Um dia você vai na bike, que você acabou de falar, um dia você desce, vai na piscina, corre dentro da piscina, e vai, putz, eu gostei mesmo, foi da bike. Por que não? Vamos para a bike. Mas um dia você faz um pouquinho de ginástica, um dia você faz um pouco de aeróbico, um dia você faz um pouco de fortalecimento, e aí você vai. Em 30 dias, tem uma teoria do Brain Academy, não sei das quantas, é a Academia Mundial do Cérebro, que fala que se você fizer uma coisa durante 3 meses, aquilo gruda no seu cérebro e vira uma rotina. Sim. Então, se você fizer o primeiro mês e gostar, começar a aumentar os 15 para 20 minutinhos, aí você se alimenta um pouquinho melhor. Aquilo cria um bem-estar tão grande para você e para o seu cérebro que você não deixa mais de fazer. Em compensação, se você ficar 3 meses sem fazer uma coisa, você esquece aquilo. Eu vou falar aí, tanto que os 15 minutos é importante. Olha só que legal isso. Olha essa conta que eu vou fazer, eu já fiz ela mostrando para uma pessoa próxima. 15 minutos, se a gente falar de 6, vamos colocar 6 a 7 quilômetros, né, por minuto, a gente está falando então da pessoa rodar 2 quilômetros. Vamos colocar na corrida de rua, ela rodaria 2 quilômetros. Aí você fala de intervalar os dias, mas vamos falar que os 2 quilômetros dias ali, eles não são gradativos, vamos falar que ela inclui um pedal, então assim, por dia, 2 quilômetros. Se essa pessoa fizer isso durante um ano, né? Então, durante um ano, ela fazendo isso, ela roda 730 quilômetros no total, que hoje é mais do que uma pessoa, por exemplo, que se preparou para fazer 10, 15 quilômetros no ano em treinamentos assíduos, treinamentos constantes. Simplesmente ela rodando 15 minutos todos os dias, 15 minutos todos os dias. Ou seja, o acúmulo daquilo dá um resultado muito grande lá na frente. E aí é o que você falou, começa a sentir em tudo. A balança começa a diminuir, a fita métrica começa a diminuir, a calça começa a sobrar e o estímulo vem, né? A motivação vem. E por que eu brinco dos 10, 15 minutos? Vou te dar um exemplo aqui. Eu não sou muito fã, eu gosto de ler, mas não sou muito fã de grudar na leitura. Então tem gente que fica horas ali. Eu não. Estou com um livro de 600 páginas agora para ler. O que acontece? Se eu tiver uma hora para ler, então vamos supor que o meu combinado, o meu hábito fosse que eu leria de meia hora a uma hora para ler. Passou o dia de hoje e eu não li. Amanhã, quantas horas que eu tenho que ler já? De 1 hora a 2 horas. Passou amanhã de novo e eu não li. Quantas horas que eu estou devendo para mim? 3 horas. A minha mente está falando o que nesse momento? Igor, você está devendo 3 horas, cara. Olha o quanto você está ruim. Olha o quanto você está fraco. Olha o quanto você não cumpre com seus compromissos. Olha o quanto você não é escravo de bons hábitos. Porque eu estou devendo 3 horas. Se fosse 10, 15 minutos, em 3 dias, quanto tempo que eu estava devendo? 45 minutos. Você sentou no banheiro para fazer suas necessidades, você abre e paga seus 45 minutos. A mente ela não vai te cobrar, por quê? Porque você sabe que tá fácil pagar. Então, eu falhei 2 dias. 30 minutos você paga os 2 dias. Eu falhei um dia. Eu pago do dia anterior, pago desse dia. Então, 15 minutos, ele é fácil, né? 10, 15 minutos, ele é fácil de resolver esse problema. E eu tô falando isso mentalmente. De você se curar mentalmente para que, de fato, você siga o seu caminho constante, né? É isso aí. E eu vi que o doutor Fabrício, obrigado por estar participando aqui, ele colocou um aspecto muito legal, que ele colocou que em alguns países o exercício físico ele faz parte da política do governo. Então o governo estimula as pessoas a fazer exercício. E é interessante isso. Você pega a população do Japão, por exemplo, todo mundo anda a pé. Sim. As pessoas evitam sair de carro. Todo mundo faz um pouco de exercício. Na China, tem grupos nas praças fazendo Tai Chi Chuan, fazendo yoga, fazendo exercício. Aqui em Sorocaba, uma cidade aqui no interior de São Paulo, teve um prefeito lá uns 15 anos atrás, depois ele virou até deputado. É um cara bem bacana. E ele, o que ele fez? Ele criou um monte de ciclovia na cidade. E um monte de calçada, ele reformou as calçadas. Então, isso estimulando as pessoas a começarem a fazer exercício. Sabe o que aconteceu com o custo dele no centro de saúde lá para comprar remédio? Caiu 50%. Bom, eu ia falar, então, eu ia
Pedir para Então você falar sobre ele. tem uma frase muito legal que fala, um estudo, não é frase, é um estudo que fala assim, cada R$ 1 que você investe em atividade física, você economiza 3. Então, se você investir R$ 100 em você para comprar um tênis, ou para uma academia, ou para ir, você está economizando 300. Se você investir 1.000, você está economizando 3.000. E assim vai. Entendeu? Então, talvez a gente consiga Ou atingir as seja, a pessoas. viagem para o Rio agora se torna de graça, quase, né? Viajar já é um grande conhecimento para o ser humano, né? E você viajar para correr ainda, então ficou de graça. Pronto. Mas às vezes a gente fica aqui horas e horas falando, pô, é importante fazer, é importante fazer. A gente consegue mudar comportamento. Só do cara assistir essa live, o cara fala, putz, eu vou sair do sofá e amanhã eu vou caminhar, eu vou levar meu cachorrinho para dar uma volta. Às vezes que sim, às vezes não. Mas a hora que a minha nova filosofia agora, Igor, é mexer no bolso das pessoas. É falar assim, você quer gastar menos dinheiro com coisa chata? Quer ir no médico, quer ir na farmácia, quer ir para o hospital, quer ficar aguentando dor? Vai fazer um pouquinho de ginástica, mas é pouquinho. Eu sou da população que nem você falou, 10, 15 minutinhos. Vamos falar de performance, eu quero correr um 10K abaixo de 1 hora. É outra conversa. Adoro, vamos treinar, vamos fortalecer core, vamos fortalecer valgo dinâmico, vamos mexer com alongamento, com postura, com o diabo. Mas em termos de população geral, você consegue um grande ganho com muito pouca coisa. Tipo, por exemplo, deixar o seu carro em casa uma vez por semana e ir de transporte público. Então você vai ter que andar no metrô, vai ter que andar vai até pegar o ônibus, vai ter que andar na calçada um pouco mais, você vai andar 15 minutinhos a mais por dia. Pegar no seu celular e colocar para medir o número de passos que você dá por dia. Quase todos os celulares hoje têm esse aplicativo, ou ele é gratuito, é só baixar e ele conta passos. E botar uma meta lá, eu vou andar 5.000 passos por dia. É aquilo que você falou do seu débito, né? Pô, estou devendo 1 hora de leitura, você vai olhar no final do dia, poxa, dos 5.000 eu andei 2.000, então estou devendo 3.000 passos. Então eu vou descer e vou ficar dando volta dentro do prédio, até dar 3.000 passos. Então você cria uma conta para você. Estou devendo 5.000 passos por dia. Para mim é uma tragédia. Eu trabalho 14 horas por dia. Então durante a semana eu ando 2.000, 2.500 passos. Chega no final de semana eu ando 20.000. 18 Faz mil. uma corridinha. E compensa. Pelo menos essa conta eu deixei zerada. Entendeu? Então, o bom do são corredor formas. é isso, né? Se ele não fizer nada durante a semana, ele faz um longo no domingo, ele paga a semana e o mês inteiro. Mas daí pode machucar, né? Tem que tomar cuidado. Não, sim, lógico. Né? Eu falo assim, quando eu falo não fazer nada, não é não fazer nada, que acaba que a gente não fica sem fazer nada, né? Então, sempre a opção vai ser, eu vou na padaria, eu vou andando. Sim, Toda vez que nós exato. vamos para viajar, então, por exemplo, a gente conhece a cidade sempre, caminhando, correndo. Exato. Então, acho que assim, acaba que você nunca fica sem fazer nada, né? Mas esse débito, você acaba pagando ele no longuinho ali de final de semana. E no dia a dia tem muita forma fácil de fazer isso. Por exemplo, não tenho tempo. Legal. Acorda 10 minutos, 15 minutos mais cedo, já falando sobre isso. Elevador. Começa a usar a escada do prédio. Ah, mas eu moro no 12º andar. Você não vai subir 12 andares no primeiro dia, mas você pode subir 3. Você pega o elevador, depois sobe o resto. Daqui uma semana você está subindo 5. Daqui a 2 semanas está subindo 8. Em um mês está subindo 12. E o coração nem dispara mais. Eu, por exemplo, eu vou em hospital todo dia. Eu não pego elevador. Eu faço tudo escada, seja para subir, seja para descer. Então, um dia que você não saia de carro, você pega transporte público. Um dia que você não pega o elevador, sobe de escada. Na hora do almoço, você vê a quantidade de gente fazendo nada na hora do almoço. O cara senta naquele quilo e fica lá 1 hora, fazendo nada. Vai lá no quilo, come que nem um louco, depois fica jogando conversa fora. Dá uma voltinha no quarteirão, depois 2 voltinhas. Né? Então pega aquela hora, você falou que estava sem tempo, né? Mas a hora para ficar 1 hora fazendo nada, a gente tem na hora do almoço. Pega essa hora do almoço, dá uma caminhada. Sobe uma escada. Então, assim, é muito fácil fazer. Às vezes é pegar umas diquinhas só para você começar. Aí depois você vira um maratonista, você vira outra coisa. O maior exemplo que eu dou hoje é você falou do cachorrinho, né? Sim. Na pandemia todo mundo adotou um cachorrinho para poder sair de casa. Exato. Eu emagreci 6 quilos por causa da minha cachorra. Uau!
Eu entrava no hospital todo dia às 7 horas da manhã. Aí eu falei, não, eu vou começar a entrar às 7h30 e das 6 às 6h30 eu vou andar com a minha cachorrinha. E todo dia a gente anda 30, 40 minutos, um passinho acelerado. Às vezes ela para para fazer xixi, para cheirar, mas vai. Ah, E nessa eu perdi 6 quilos em 6 meses, 8 meses, sem nem perceber. Sem fazer mais nada. Não precisei mudar minha dieta, não mudei nada. Aí eu comecei a olhar naquele meu contador de passos, todo dia 7.000 passos, 8.000 passos, 7.000. Só ele dá meia horinha de caminhada com a cachorra. Então, mas o cachorro ele chora, né? Se você não sair, ele fica chorando no seu pé até ele sair. Ele te obriga a sair. Então são pequenas diquinhas que faz a gente muito barato, né? Muito sem custo praticamente nenhum. Não precisa ser rico para ter um par de tênis. Não precisa ser um tênis de R$ 1.500, pode ser um tênis de duzentão, que já resolve bem. Não precisa ser uma academia de 600 pau por mês, você pode ir numa academia do mais condomínio. baratinha, no próprio condomínio. O que mais tem hoje são sistemas de treinamento, de fato, que tem acompanhamento online. E, pô, eu não tenho dinheiro. Tem sistema de treinamento. Dei um exemplo aqui do Dr. Paulo Musso, por exemplo, onde você vai pagar ali R$ 29,90 por mês, você tem um acompanhamento de fato, você tem algo para seguir de fato, para treinar com o seu próprio corpo. Então, na academia do condomínio, você resolve. É o que a gente está falando. Acho que o ponto é começar de fato. É isso aí. E depois que começa, não para mais. Eu sinto muita falta. Quando eu fico uma semana mais louca, muita cirurgia, muita coisa, correria, muito congresso. Semana passada teve 3. Você não consegue fazer nada. Sim. Compensação, semana passada eu fui para Santos. Fui dar uma aula lá em Santos, no litoral de São Paulo. Fui dormir 1h da manhã. Reunião, conversa, tal. Acordei às 5, fui fazer canoa havaiana. Uau! Os caras. Sai no escuro. No escuro, 10, 12 caras, carrega barco, meninas, meninos, tal. Um treinamento brutal, porque não é passear, não, é canoa para valer, é remada para valer. 7 horas da manhã nós estamos de volta, vendo aquele nascer do dia maravilhoso no mar. Tava um friozinho, foi um negócio delicioso. Putz, acordei, fui dormir a 1, acordei às 4, 5, estamos lá, passei um dia maravilhoso. Então, assim, talvez a gente já começando a preparar o encerramento, acho que esse tipo de oportunidade é incrível que você está fazendo, um trabalho que influencia as pessoas, que anima as pessoas a fazer, e a gente talvez mudar até, não só falar que o esporte faz bem, mas talvez o esporte faça bem para o seu bolso. Talvez seja uma dica boa essa, assim, sabe? Do tipo, para pensar que você vai ter uma vida mais saudável, você vai ter uma vida mais inteligente, você vai ter uma vida com menos tristeza. Você não vai ficar brigando com todo mundo, melhora o humor de uma maneira absurda. Você vai a conviver roda com é gente... diferente, né? A roda de amigos é diferente. A conversa é gostosa, né? A conversa é gostosa, né? O papo é legal. Onde é que nós, nesse final de semana, vamos correr numa montanha, vamos nadar não sei aonde. Quer dizer, não é essa coisa só de reclamar da vida, reclamar da vida. A gente vai pro lado bom da vida, né? E a vida é muito boa, né? Vamos parar para pensar que a vida é muito gostosa. E quem faz esporte está sempre de melhor humor, né? Está sempre num pique mais legal. Então, acho que a dica é que o exercício é um baita de um remédio. Ela não é cara. Fazer exercício físico talvez seja a coisa mais barata que tem, porque é botar um tênis e dar uma caminhada. Não precisa, o que você falou, quase todo prédio hoje tem pelo menos uma bicicletinha, tem um espaço, tem nada, tem espaço, bota um colchonete lá, pega umas bolinhas, vai fazer um pezinho. Tem muitos programas hoje bem formadinhos de treinamento, né, de graça, então acho que essa oportunidade é incrível. Acho que e a corrida de rua estimula muito, que também não é um esporte tão caro. A gente faz esse trabalho para deixar ela cada vez mais democrática, né? Então, porque ele é democrático. Então, a pessoa, querendo ou não, ela acaba pondo qualquer tênis, qualquer bermuda e ela vai, né? E aí depois ela entende que precisa mudar isso, mudar o tênis, mudar a bermuda, mas é no processo. E a gente tem lutado cada vez mais para, de fato, tornar ela democrática, de fato, porque ela é o melhor caminho. E foi bom o senhor entrar nesse assunto, porque hoje, além de estimular a prática de exercícios, uma das coisas que eu quero trazer é estimular também, querendo ou não, a produção de eventos. Porque, querendo ou não, a gente nunca vai conseguir atender todo mundo, né? E a gente falou aquele dia com o secretário de Saúde de São Paulo. Inicia-se pela iniciação esportiva, que é quem vão ser os nossos clientes do futuro. Então, você precisa ter novas crianças se iniciando para ter outras pessoas fazendo.
O mercado está crescendo avassaladoramente. Esse ano, então, nem se fala. Né? Goiânia está tendo briga por calendário, literalmente, quase. E aí eu queria hoje, já que você tem muito tempo de corrida e você traz essa história dos Estados Unidos e de tudo, que o senhor pudesse, para a gente ir caminhando para o final, passar uma visão sobre o seu setor e o setor da produção de eventos de corrida de rua. Então, qual que é a sua visão sobre o crescimento de corrida de rua nos próximos 10 anos no Brasil? E para as pessoas que estão nos ouvindo, né, seja ela médica não pós-graduada, médica não residente, ou seja ela uma pessoa perdida ainda, ou seja alguém que quer fazer educação física, qual que é a sua visão para esse mercado? Para o mercado da medicina esportiva, para o mercado da educação física? Eu sou um eterno corintiano otimista. Eu acho que esse mercado, eu sou um fã da corrida. Você falou uma frase que eu falo para todo mundo e no dia a dia. É o esporte mais democrático, o esporte mais fácil de ser feito. Eu nunca viajo sem meu tênis. Eu já tive chance, graças a Deus, de trabalho, de produção, e de trabalho de viajar para vários países, inclusive fora do Brasil, e muitas cidades do Brasil para dar curso, para dar aula. E meu tênis e meu short vai comigo em todas as vezes. Eu acordo meia hora mais cedo e vou dar minha corridinha, assim eu conheço pessoas, conheço as cidades, é uma delícia. Então, acho que a corrida, ela, até nisso, ela te ajuda. Você começa a conhecer melhor os lugares, você faz amizades, e é uma coisa que só pode fazer bem para a pessoa. O mercado de corrida de rua, eu às vezes até me emociono quando num domingo assim, você vai sair aqui em São Paulo, você tem 5.000 pessoas às 6 horas da manhã, esperando para dar uma largada. Eu fui participar de uma corrida de rua agora no outro fim de semana, tinha 10.000 pessoas, um frio desgraçado e todo mundo no maior pique. Maratona de Porto Alegre esse ano, quantas pessoas que deu, né? Agora, no Rio tem 30 mil inscritos agora. 30 mil. Então, eu acho que a corrida de rua hoje é o maior programa de saúde pública do Brasil, em termos de medicina esportiva. Uau. Porque ela mobiliza milhares de pessoas treinando todos os dias. Aqui tem a nossa cidade universitária, a USP, que é um lugar maravilhoso. Todo sábado, 5, 6 mil pessoas correndo lá. Então, assim, aonde você consegue tanta gente correndo? Naquele nosso evento, a gente falou lá em mais de 1,5 milhão de pessoas oficialmente participando de corrida. Então, eu acho que a medicina esportiva hoje é um campo enorme. A gente tem visto isso, eu dou aula em pós-graduação aqui em São Paulo, em medicina esportiva. A gente tem o nosso grupo de medicina esportiva lá na Santa Casa. É uma coisa que só cresce, é uma grande oportunidade para os médicos, em termos até de negócios, porque você vai ter onde atuar em clubes, em federações, em academias. A medicina esportiva hoje, ela traz muita qualidade de vida para as pessoas, que as pessoas querem hoje. As pessoas não querem mais aquele médico sisudão, aquele médico bravo, né? Ele quer um médico que oriente, ele é como comer melhor, como dormir melhor, como ter uma qualidade de vida melhor. E quem organiza os eventos é um mundo inacabável, né? Porque você tem cada vez mais pessoas interessadas em fazer. Você está promovendo a alegria, promovendo a saúde, promovendo o bem-estar das pessoas. Então, acho que é um mercado do bem. Você está trazendo saindo de drogas, saindo de bebida, saindo de cigarro e trazendo a pessoa para uma qualidade de vida, de alimentação mais saudável. Então, assim, é um mercado que eu adoro fazer parte, a gente ajuda, a gente já participou de um monte de eventos, inclusive públicos aqui em São Paulo. Então, eu acho que a mensagem é que vocês hoje que participam da organização estão fazendo um trabalho social incrível. O impacto nas pessoas é incrível. Muito bom. Assim, foi muito bom tratar desse assunto. Eu acho que eu acredito muito no setor, né? Hoje, como produtor, então a gente vem fazendo um trabalho tanto nosso, meu, quanto junto à Abracel, dessa profissionalização, regulamentação, regularização, né? Então, uma pessoa que quer hoje produzir um evento esportivo, muitas vezes ela não tem aonde perguntar, aonde buscar, ela não tem um guia. Então, a gente vem desenvolvendo isso tudo para que ela tenha esse acesso, né? Então, poxa, eu quero entrar para o setor, eu quero me tornar um produtor de evento esportivo. Aonde eu vou? Então, ela tem aonde buscar, ela tem essa informação. E quando fala da educação física, né? Porque educação física, o nome já diz, né? A medicina esportiva entra nesse ponto, mas educação física, o nome já diz. É educação do corpo. E o corpo nada mais é do que a máquina que vai sustentar todas as decisões que você tomar. Então, se você tem uma máquina que não sustenta, foi o que você falou, né? Então, se você está acima do peso, se você é uma pessoa obesa, qualquer coisa, sofre um acidente,
a sua máquina não está pronta para receber esse acidente. Então, a chance de fraturar o fêmur, de acontecer qualquer coisa, era muito grande. Diferente se muitas vezes você está pronto para isso, né? Então, acho que a gente está falando exatamente isso. Educação corporal de você preparar a máquina para qualquer coisa que seja, inclusive quando a gente fala do assunto de disposição, né? Então, já fica a dica aí, né? Para quem tem vontade de ser educador físico, para quem é médico já formado e ainda não fez residência, um caminho que pode ser muito importante para você é a medicina esportiva, né? Tem a pós-graduação da Santa Casa aí, que é fenomenal, professores extraordinários. E quero agradecer muito a sua presença, Dr. Paulo, por ter aceitado estar aqui com a gente, fazer esse bate-papo, trazer essa informação através de um especialista, né? Para quem está chegando aqui agora, que não chegou mais cedo, esse é um quadro que eu estarei lutando para que ele aconteça todas as semanas, com variados especialistas de variadas áreas, falando sobre exercício físico, esporte e os seus benefícios, né? A gente vai discutir muito sobre essa linha. Depois eu quero começar a trazer a história de pessoas que o esporte de fato mudou, né? Então, histórias ao ponto de a gente ficar de cabelo em pé, né? De, como a gente estava falando mais cedo, de portadores de câncer e etc. Então, doutor, mais uma vez eu quero agradecer muito você ter aceitado esse convite, né, para estar aqui com a gente nessa inauguração desse quadro. Quero agradecer todas as pessoas que participaram aqui. Teve gente que chegou no início e está aqui com a gente até agora. Se quiser fazer uma pergunta, enquanto o doutor vai fazendo suas considerações finais, manda aí uma, duas perguntinhas, a gente já fala. E os médicos atletas que estão aqui, já vamos achar uma agenda aí para vocês estarem aqui junto comigo também, para a gente falar mais sobre isso, aprofundar. Doutora Ana Paula, que é uma grande amiga nossa aí também, né, que a gente teve a oportunidade de conhecer através do Clubhouse. E é isso. Fica à vontade para fazer suas considerações finais. Quem tiver pergunta também, vamos responder 2, 3 perguntinhas bem rápido. Não, eu quero te agradecer. Eu acho que esse tipo de iniciativa, a gente não tem noção do impacto que ela causa nas pessoas, às vezes. Então, eu já fiz várias dessas lives e depois de um tempão alguém fala, pô, eu vi aquilo que o senhor falou, aquilo deu uma ideia, eu acabei criando um tipo de atendimento para os meus pacientes diferente, criei um espaço de física, arrumei um horário na minha agenda, parei de ficar sentado a hora do almoço o dia inteiro e comecei a caminhar um pouquinho. Em vez de ir no restaurante na esquina, eu vou no restaurante a 3 esquinas, então eu sou obrigado a andar 10, 15 minutos e voltar 10, 15. Então são coisas muito simples, a gente às vezes não para para pensar. Então, eu que te agradeço, para mim é uma honra participar aí desse seu novo programa. Vocês têm um mundo aí a fazer em Goiânia. Goiânia é uma cidade linda, eu conheço um pouco aí. Eu acho que vocês têm grandes oportunidades. Esse nosso grupo dos médicos atletas é uma coisa que está influenciando as pessoas. Nós temos, a Michelle está sendo chamada para dar palestra para os médicos, uma forma de você modificar hábito. E para modificar hábito a gente sabe que não é fácil. É uma das coisas mais difíceis que tem é você mudar o seu jeito, você influenciar outras pessoas. E a nossa missão, acho que na Terra, não é pensar só na gente, né? Acho que nós temos que pensar no coletivo. E você é um cara que está estimulando as pessoas a fazer. Para mim é uma honra estar aqui junto. E a hora que você precisar, pode contar com a gente. No que você precisar aqui, a gente vai estar participando junto. Combinado. Vamos fazer essa ponte já com a Michelle. A gente tem a prova do HDT, né, que acontece em dezembro, que é um por todos, todos contra a AIDS. É uma campanha que a gente chama Transforma Quilômetros de Inclusão. Se for o caso, a gente faz um quadro de palestras aí falando sobre isso. Olha só, veio uma pergunta, ó. Doutor, eu amo a corrida de rua, porém tenho 2 hérnias de disco na cervical e 2 hérnias na lombar. Posso continuar a praticar corrida? Eu acho que a primeira coisa é precisar passar no ortopedista para analisar o que realmente são essas hérnias. Tem muito diagnóstico de hérnia, às vezes faz uma ressonância magnética e aparece lá desgaste, protusão, abaulamento, não, termos médicos, termos mais científicos. E nem sempre é um caso tão grave. Se você tem vários tipos de hérnia, então precisa ver se é uma hérnia que está comprimindo o nervo, não está comprimindo o nervo, se é uma hérnia que está realmente causando problema neurológico. Se a gente fizer uma ressonância magnética da população acima de 50 anos de idade, é difícil não aparecer uma hérnia. Então, às vezes, em compensação, você tem casos que são graves, que aí realmente a gente precisa trocar a corrida pela bicicleta, corrida pela natação, corrida pela musculação. Então, nós vamos adaptar aquela pessoa, sempre dá para fazer alguma coisa. Essa é a minha frase de todos os dias, com todas as minhas consultas.
Não tem a pessoa... Eu trato de criança excepcional, criança na ACD, criança paraplégica, eu trato de gente que perdeu perna, eu trato de cara que bateu a moto e ficou paralítico. E até essas pessoas fazem exercícios. Então, assim, todo mundo pode fazer um pouquinho. É o caso do Fernando Fernandes, né? Não é? Então, assim, eu acho que assim, o fato de ter uma hérnia não quer dizer que você não possa fazer algum tipo de exercício. Talvez a corrida não seja o melhor exercício. Entendeu? Mas eu tenho 2 hérnias de disco e eu corro. Entendeu? Mas para isso Acho eu que tudo emagreço. ligado à sua dedicação a fortalecer esse músculo também, né? Porque se ela está comprimindo o nervo, comprimindo o músculo, você fortalecer isso para não sentir a dor também. E, aliás, o melhor tratamento que tem para hérnia de disco é fortalecimento. É o treino de core. É o treino de ponte, de prancha, de oblíquo, de fortalecer glúteo, de perder peso. Não é a cirurgia. Isso está mais do que claro. Então, mesmo que você seja obrigado a fazer uma cirurgia, o fortalecimento é o que vai te garantir mais para frente. Então, passar no médico também, a gente não pode ser leviano e falar assim, todo mundo pode correr uma maratona. Nem todo mundo pode correr uma maratona. Mas todo mundo pode fazer um pouquinho. Ótimo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Fica o convite, tá? Para que todos vocês estejam aqui em Goiânia para a gente fazer uma festa muito linda. Nessa prova que nós temos, que acontece em dezembro, a gente dedica muito do nosso esforço para ela. A gente faz ela junto com a HDT, né, um dos maiores hospitais de doenças tropicais hoje da América Latina. E aí a gente traz essa campanha, transforma quilômetros em inclusão. É muito bacana porque a gente traz a doença da AIDS não como sendo algo exclusivo, mas sim mostrando que aquela pessoa ela não tem nada de diferente que faça com que ela tenha que ficar excluída da sociedade. Pelo contrário, ela tem que ficar, assim, incluída da sociedade. Então, é um trabalho bem bacana. A gente pode fazer um ciclo de palestras sobre isso. Eu acho que dá para a gente bolar algo bem legal. Vou deixar salvo essa live para quem quiser encaminhar para todo mundo aí. Fique à vontade. Eu acho que foi um bate-papo muito rico. Então, vou deixar ela salva aqui. Vou organizar aqui, ver a possibilidade de extrair isso para jogar no Spotify também, nos podcasts aí, para quem quiser ouvir podcast. Mais uma vez, muito obrigado. E fica o convite aqui publicamente para o Pedro, para a Michele, para o... Cadê o outro doutor aqui? Doutor, que conversou com a gente mais cedo. Não estou achando... aqui, o doutor Fabrício. Se quiserem participar, trazer mais conteúdo, mais informação médica sobre a prática de exercício físico, a prática de esporte, para a gente estar aqui falando cada vez mais com mais gente, incentivando mais pessoas a praticarem esporte. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Obrigado, eu. Parabéns, uma boa noite para todo mundo. Obrigado pela audiência. Boa noite para todos, até mais.